Bom dia, eu sou Carlos Cabral e essa é a edição 974 de 24 de março de 2026 do Cyber Morning Call, o podcast de cibersegurança da Tempest com o oferecimento do Google Security. Bora lá. Quem me ouviu ontem sabe dos ataques que aconteceram no final de semana contra a cadeia de suprimentos envolvendo o Thrive, o scanner de vulnerabilidades open source da Aqua Security. Se quiser pegar esse contexto, volta lá no episódio 973 ou assina a newsletter Noise to Signal no LinkedIn. Na edição que vai sair hoje eu destrinchei esse caso. Bom, o que acontece é que ontem surgiram evidências de que o Team PCP, o adversário por trás do ataque, voltou a agir. Dessa vez, os alvos foram múltiplos e simultâneos. O Kix-GitHub-Action, scanner de infraestrutura da Checkmarx, que teve todas as suas 35 tags envenenadas entre as 12h58 e 16h50 UTC de ontem. Comprometimento executado por meio da conta de serviço chamada CX-plugins-releases e ontem mesmo, às 12h53 UTC, duas extensões presentes no Marketplace OpenVSX foram publicadas também com payload malicioso. Eu falo das extensões AST Results 2.53.0 e CX-dev-assist 1.7.0. Dezenas de minutos depois, o pacote AST-GitHub Action versão 2.3.28 também foi comprometido. Ou seja, empacotando isso, em menos de 24 horas, 4 produtos da Checkmarx foram afetados por esse ataque. Em todos os vetores, o mecanismo central era o mesmo, um payload denominado Team PCP Cloud Stealer, varrendo a memória das instâncias em busca de tokens, consultando o serviço de metadados em nuvem, o IMDS, para coletar credenciais IAM temporárias e extraindo tudo em formato cifrado com AES 256 e RSA 4096 para servidores de comando e controle com domínios que imitavam os próprios domínios dos fornecedores comprometidos. A WIS confirmou o uso da mesma chave RSA em todos os incidentes, o que se tornou a base técnica central para a atribuição ao mesmo ator. A Sysdig demonstrou como credenciais capturadas no Thrive foram provavelmente usadas para envenenar o AST-GitHub-Action, único comprometimento que serviu de pivô para todos os seguintes. Enquanto a campanha de coleta de credenciais se desenrolava, a Aikido revelou uma outra dimensão da operação. Um payload paralelo do Canister Worm foi identificado com capacidades destrutivas especificamente focadas em sistemas iranianos. Em ambientes Kubernetes, o payload implantava um mecanismo que destruía todos os nós do cluster e forçava a reinicialização. Ou seja, se a máquina comprometida estiver fora do Irã, ela ganha um backdoor. Se o sistema estiver dentro de redes iranianas, ele ganha um wiper. A resposta dos fornecedores foi rápida, os repositórios comprometidos foram restaurados e versões corrigidas disponibilizadas em horas, mas a janela de exposição foi suficiente para comprometer pipelines em milhares de organizações. A recomendação unânime das fontes que trataram desse caso ontem, estou falando de Sysdig, WIS, Checkmarx e Aikido, é lastrear as actions a hashes completos e não aos nomes das tags, além de rotacionar todas as credenciais expostas na janela do ataque e adotar monitoramento em tempo de execução nos runners de CI/CD. Mais detalhes nos links que estão todos aqui na descrição. Do outro lado dessa guerra, a ReSecurity publicou uma análise sobre o grupo chamado Nasir Security, uma operação com provável vínculo com o Irã, que tem como alvo empresas do setor de energia do Oriente Médio. Ativo desde outubro do ano passado, o grupo já mirou organizações de petróleo e gás nos Emirados Árabes, Omã, Iraque e Arábia Saudita. A metodologia é a de comprometer fornecedores e prestadores de serviços dos alvos. Eu falo de empresas de engenharia, de construção
e segurança industrial, de modo a roubar documentos técnicos como esquemas, contratos e relatórios de avaliação de risco. Os pesquisadores alertam que esse tipo de material pode ser usado para planejar ataques físicos, cinéticos mesmo, contra a infraestrutura de oleodutos e plataformas de energia. O grupo opera um site de vazamentos no domínio nasir.cc e atribui a si mesmo os nomes alternados como Filhos de Hezbollah e Al-Nasir Resistance. Embora os pesquisadores alertem que a atribuição formal a qualquer um desses nomes deve ser feita com cautela, dado que o ambiente de guerra eleva o risco de operações de false flag e desinformação, ou seja, a gente está no momento de fog of war. Para as organizações do setor de energia e seus fornecedores, é importantíssimo reforçar o monitoramento de terceiros. E a Citrix publicou ontem uma correção urgente para 2 vulnerabilidades no NetScaler ADC e no NetScaler Gateway, que são produtos amplamente usados em redes corporativas, como controladores de entrega de aplicações e gateways de acesso remoto. A mais crítica dessas falhas é a CVE 2026-3055. É uma falha de leitura fora dos limites da memória, ou seja, permite que um atacante não autenticado extraia dados da memória do appliance, incluindo informações sensíveis de sessões ativas. A condição para a exploração é que o dispositivo esteja configurado como um provedor de identidade SAML, que é uma configuração comum em ambientes com autenticação única, o chamado Single Sign-On. A segunda falha, a CVE 2026-4368, é de Race Condition, que pode resultar na mistura de sessões entre usuários diferentes. A Citrix afirma que nenhuma das 2 falhas está sendo explorada ativamente, mas pesquisadores da Watchtower alertam que a CVE 2026-3055 é conceitualmente semelhante ao Citrix Bleed, uma falha de 2023 que foi massivamente explorada, o que torna a possibilidade de ataque com exploits para essa nova vulnerabilidade iminente e altamente provável, então não deixe de atualizar. E a Grey Noise publicou uma análise sobre uma campanha de varredura em larga escala que utilizou a infraestrutura Kubernetes hospedada no provedor francês Backlog SARL para sondar endpoints de modo a coletar credenciais e explorar uma série de vulnerabilidades, com destaque para a falha CVE 2026-21858 no N8N. A Grey Noise chama atenção para a presença de uma API de Kubelet exposta nessa infra, o que sugere que as máquinas que estão se convertendo ao controle do atacante estão enviando seus dados por meio dessa API. A pesquisa ainda aponta possíveis vínculos dessa campanha com grupos iranianos. E para encerrar, ontem a Mandiant postou o M-Trends, o seu relatório anual sobre o ano passado e as tendências para esse ano. Meus destaques vão para o fato de que o dwell time global, que é o intervalo entre a intrusão inicial do atacante em um ambiente e a detecção desse comportamento, subiu para 14 dias, muito puxado por casos de espionagem prolongada e as operações dos trabalhadores de TI da Coreia do Norte. Exploits mantém a liderança como vetor inicial pelo 6º ano seguido, mas o phishing por voz emergiu como segunda opção, sinalizando aí uma diversificação tática. Destaque para o handoff entre grupos, onde o acesso inicial obtido por um grupo é repassado a outros. O relatório aponta casos em que esse repasse para operadores de ransomware aconteceu em menos de 30 segundos, transformando alertas triviais em incidentes críticos antes de qualquer resposta. O ransomware, por sua vez, deslocou seu foco da extração de dados para a destruição da capacidade de recuperação, atacando backups e infraestrutura de identidade. Por fim, a inteligência artificial ela amplificou o ciclo ofensivo, especialmente em spear phishing e evasão, mas a Mandiant avalia que brechas diretamente causadas por IA ainda não foram fortemente relevantes em 2025, com a maioria das intrusões derivando de falhas humanas e sistêmicas. Fim da edição de hoje, obrigado por ouvirem o Cyber Morning Call e tenham um bom dia. Você ouviu o Cyber Morning Call, o podcast de cibersegurança da Tempest. Nos siga em seu tocador de podcast para ter acesso a um novo episódio a cada dia. E para saber mais sobre a Tempest, nos siga no Instagram, Twitter e LinkedIn ou acesse www.tempest.com.br.